Minhas experiências com TDAH. Este vídeo é pra você que é chamado de burro, de preguiçoso, que vive no mundo da lua e que com certeza já se distraiu com outra coisa com apenas 5 segundos de vídeo. Saudações, nômades! E nesse canal aqui é novo, então eu vou pedir pra você se inscrever e deixar seu like, ok? Hoje vamos falar sobre TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ou no meu caso, apenas TDA. Porque, apesar de eu ter ansiedade, não é algo tão grande para ser hiperativo. Se você clicou aqui e ainda não sabe o que é isso, eu vou dar uma breve resumida para você. O TDAH é um transtorno neurológico, de atenção, e ele não é uma doença transmissível, como eu já ouvi na infância, que burrice era contagiosa. Mas é algo que se passa geneticamente. A minha avó e o meu pai têm TDAH e eu também tive essa infelicidade. Mas pelo menos hoje, nós temos muita informação e recursos para ajudar a gente. A minha avó e o meu pai viviam completamente no mundo da lua. Ambos são super esquecidos e... meu pai, por exemplo, já deixou a carteira em cima do carro e só foi lembrar quando chegou no trabalho. Aí perdeu o documento, perdeu o dinheiro. E isso aconteceu algumas vezes. A minha avó, ela é nascida e criada no sítio e disse que nunca aprendeu a ler porque a professora disse que a leitura não entrava na cabeça dela. E eu esquecia também muitas das coisas quando eu era criança. Só que eu não esqueço mais por causa da tecnologia, Porque eu anoto tudo em um bloco de notas no celular. Pois bem, algumas pessoas também dizem que o TDAH pode surgir de uma gravidez conturbada, que também é o meu caso, já que eu nasci um mês depois de o pai da minha mãe morrer. E o meu parto foi uma cesariana de última hora, porque eu demorei pra nascer. Atrasado como sempre, Cara, tempo é uma coisa complicada pro TDAH, Foco também, Mas falaremos disso depois. Eu me enrolei no cordão umbilical e quase fui enforcado. Um bebê suicida, Então, se essa teoria de que uma criança pode ser um TDAH por gravidez conturbada for verdadeira, eu sou mais um número para essa conta. Tá, mas e na prática? Como é ter TDAH? Basicamente, não é ter foco em nada e não conseguir prestar atenção. Como, por exemplo, na escola, todo mundo quietinho, na carteira, estudando, e eu me mexendo assim, dessa maneira, Dançando loucamente. Nas reuniões de escola, as professoras diziam para os meus pais que eu era, assim, muito inteligente. Porém, se um colega derrubasse um lápis no chão, se um cachorro latisse lá fora, ou se por acaso uma moto passar lá fora, eu já perdia completamente a concentração. Inclusive, eu tive que parar a gravação desse vídeo aqui umas 15 vezes, que cara, é moto, é cachorro, é caminhão, é um saco. E isso vai acabando com o meu ânimo. É bem complicado. Alguns professores chegavam na minha frente, simplesmente batiam na mesa e falavam: vamos, tem que prestar atenção aí, abre essa cabeça, foco. Acho que não é o jeito ideal de cuidar de uma criança. E é por isso que eu gostava de estudar de noite, em casa, Porque não tinha muito barulho. Eu sempre estudei em escola pública e hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto professores e pedagogos são completamente despreparados, para lidar com crianças neurodivergentes. O meu caso ainda é simples, Eu só não conseguia prestar atenção, Só era desfocado, simplesmente isso. Agora, imagina como que o tratamento com crianças com autismo severo, por exemplo, Deve ser bem, tanto faz, desregulado. E claro, fora o sarro dos colegas, ser taxado de burro, etc. Inclusive, uma vez na 6ª série, que foi o meu pior ano na escola, mas onde eu tirava notas bem baixas e sofria bullying, cara, uma professora teve a brilhante ideia de deixar a turma sair mais cedo se todos terminassem a prova. Mas, o problema é que a galera foi terminando, e fazendo barulho, vocês tratam de terminar rápido, eu quero ir embora, quero ir embora mais cedo hoje, tal, Ficavam gritando e, com isso, consequentemente, eu não conseguia me concentrar. E ficava todo mundo gritando para eu terminar logo. Quando deu 5 horas, o sinal bateu,
Eu ainda estava com a prova incompleta. A professora veio na minha mesa e pegou a minha prova com tudo. E quando ela deu tchau pra turma e saiu da sala, uns 7, 8 garotos mais ou menos vieram pra cima de mim e me bateram. Inclusive, né, um deles, quando eu ainda estava, né, sentado, né, na minha cadeira, ele pegou assim a minha cabeça com tudo e me deu uma joelhada no olho direito, né? E esse olho inchou e eu fiquei cego desse olho aqui por algumas horas, né? Ainda bem que foi só algumas horas, sabe? Porque aconteceu dele, né, tipo, dar a joelhada no meu olho e sabe que calça de escola tem um material meio estranho, sabe? Daí, tipo, além da batida, ainda ralou o meu olho, assim, sabe? Então eu sentia, assim, além da dor do impacto do olho, o meu olho ralado, assim, sabe? Com aquele tecido de calça de escola, sabe? Por isso que eu fiquei o resto daquele dia cego, assim, sabe? Foi um dia bem complicado. E claro, né? Eu não tô aqui culpando as crianças, nem os professores, né? Mas todo um sistema, né? E a estrutura que permitissem que isso tenha acontecido. E bom, se esse vídeo aqui pegar bastante visualização, eu posso fazer um vídeo só sobre bullying também, né? Se você quiser, né, fale aí nos comentários. E o mais doloroso nessas situações, né, de escola pro TDAH é o hiperfoco, né? É ficar o tempo todo pensando naquelas cenas terríveis e se remoendo, né? Isso, meus amigos, se chama hipersensibilidade emocional. Não conseguir dormir à noite, né? Se remoendo com raiva de tudo e todos. E isso só se intensifica, né? Quando o ambiente escolar prefere punir os bons alunos por atitudes ruins, né? Que saem da sua normalidade, do que punir aqueles que são maus o tempo todo, né? Maus o tempo todo, né? Porque afinal de contas, eles só estão sendo eles mesmos, né? E é por isso que as pessoas assim têm baixa autoestima. E eu sabia, né, que eu não era burro, porque eu era aquele tipo de criança bem espertinha, sabe? Que falava muito, que lia muito, que aprendia com videogame, que aprendia uma palavra por dia no dicionário, etc. Só que aí chegou a pré-adolescência, né? E ali no período de quinta a sexta série, como eu disse, o TDAH, né, começou a se intensificar, surgiu o bullying, né? Eu era xingado e apanhava quase todo dia, mas claro, né, só isso não é bullying, né? Porque o bullying de verdade é quando a turma, né, começa a te isolar. E eu, naquela tristeza, fui naturalmente, né, me distanciando de todo mundo. E foi nessa fase que eu comecei a ouvir rock, que era um estilo que me preenchia, que eu me sentia com um estado de pertencimento, né, por assim dizer. E eu comecei a gaguejar, né, porque eu vivia sempre ali na defensiva. Eu tinha medo das pessoas, né? Comecei a usar óculos nessa mesma época, né? Porque desgraça pouco é bobagem, né? Eu tinha que ficar cego também, né? Então foi uma mudança brusca na vida, né? Pré-adolescência, adolescência já é complicado porque você sai daquela fase infantil em que meio que você é cobrado para ser mocinho, né? Para ser, né, um pouquinho mais adulto, mais responsável, né? Até porque você já tá quase um adolescente, não pode mais agir de maneira, né, como criança, né? Já é socialmente complicado por isso, por hormônios, e ainda nessa fase eu fiquei cego, né? Tenho que usar óculos, comecei a gaguejar, né, como eu disse, e puxa, foi difícil. Mas enfim, né, até hoje, na verdade, eu tenho dificuldade para seguir instruções e finalizar tarefas, né? Porque eu não consigo prestar atenção e eu não dou continuidade às coisas, né? E tive muita dificuldade de absorver informações, né, nos meus primeiros empregos. E foi aí que eu resolvi tomar rumo, né, na minha vida. Ir para um neurologista fazer exames. Eu fiz um eletroencefalograma, né, que é aquele exame que se coloca um gel com várias ventosas na sua cabeça, eles fazem toda uma análise do seu cérebro, né? E daí, bom, com isso e indo, né, em neurologista e psicólogo, foi constatado, né, que eu tenho TDAH e foi recomendado que eu tomasse Ritalina, que inclusive está bem aqui, tarja preta,
E cá estamos, melhorando um pouquinho por dia. Mas claro, né, não é só de Ritalina que se vive, né, gente? Também é importante se alimentar bem, tomar muita água, dormir bem e fazer exercícios físicos para oxigenar o cérebro. Bom, vamos lembrar então que a Ritalina ou Venvance são remédios de tarja preta, né? Altamente viciantes, então quanto menos melhor. Outra característica forte do TDAH que eu tenho é procrastinação. Por exemplo, eu escrevo vários livros, histórias em quadrinhos, há uns 10 anos mais ou menos. E eu nunca terminei, né? Nunca finalizei sequer uma história, né? Porque eu sempre largo na metade e começo outra. Eu tenho várias músicas que eu compus a letra e a melodia, mas eu nunca lancei oficialmente nenhuma música. Eu tenho várias ideias de projetos, né, para o meu portfólio, cursos que eu quero fazer, cursos que eu quero ministrar também, não só aprender, mas ensinar, né? E eu já comecei a fazer 3 jogos, mas nada sai. Bom, isso também nos leva a uma outra característica do TDAH, né, que é multidisciplinaridade. Quem tem TDAH não tem necessariamente a falta de foco, tá, gente? É, mas não é, tá? Porque o que a gente tem, na verdade, é um hiperfoco, né, nas coisas que nos interessam, né? E esse hiperfoco faz com que a nossa mente fica muito concentrada em coisas que a gente realmente gosta, então toda a nossa energia mental vai para essas coisas e o nosso nível de interesse em coisas chatas, né, ele é baixíssimo, né? Por isso que vem a tal da falta de foco. É normal, né, ir mal na escola, porque é chato, né, escola é chato, mas muitos TDAH são gênios em arte, em matemática, entre outras coisas. Eu vi uma garota no TikTok na semana passada que ela era genial em astronomia, né? E algo que nunca se ensina na escola. Por isso, não tema, o TDAH não é burro, ele pode ser até mais inteligente, entre muitas aspas, do que pessoas, entre muitas aspas também, comuns, né? Devido ao hiperfoco. Nós temos um jeito diferente de aprender e de ver o mundo. Esse vídeo mesmo, né, tá sendo um grande desafio para gravar, né, tô o dia todo nisso aqui, porque sempre foi um sonho meu viver de YouTube. E eu peguei a era de ouro ali do YouTube, comecei a assistir ali entre 2010 até 2016, né, e nesse tempo eu tive vários canais, mas eu nunca levei as coisas tão a sério como agora. Crise e desespero bateram. Então, se você tá curtindo o conteúdo, né, se inscreve aí e deixa seu like. Beleza? Enfim, sobre procrastinação, eu dizia que esse canal aqui eu tenho planejado desde o início da pandemia e esse está sendo, de fato, né, o primeiro vídeo sério, né, desse canal, que eu fiz um roteiro legal aí, onde eu quero contar as minhas experiências de vida. E em todos esses anos, de todas as coisas que aprendi, eu quero compartilhar meu conhecimento. E nisso surgiram aí uns 100 temas. Eu já escrevi uns 10 roteiros, mas eu nunca de fato comecei a gravar como agora, neste momento. Seja por falta de microfone, por falta de câmera, falta de tempo, criatividade, enfim, né? Apenas desculpas, né? Que quando na verdade, né? A real mesmo é que eu deveria apenas começar. Só começa. Já era. Nós temos uma grande dificuldade de foco e atenção, então temos que aproveitar os picos de dopamina para fazer as coisas que a gente quer. Porque quando ela cair, né, raramente vamos ter vontade de trabalhar de novo. Eu tenho uma regra que eu chamo carinhosamente de regra dos 3. Dos 3. Eu só consigo absorver uma informação se eu ouvir ela 3 vezes. A minha namorada até acha estranho, né, por exemplo, quando eu ouço um podcast e daí ela fica, nossa, mas você já não acabou de ouvir isso? E eu digo, sim, eu ouvi. Eu só não consegui entender. Ler livros é a mesma coisa. Eu realmente amo animes e muitos deles eu só consegui entender a história depois de ver pela 2ª ou 3ª vez, né? E isso é muito ruim, porque a vida tem muitas coisas, né, pra oferecer. E eu acho isso uma perda de tempo. E por falar em tempo, né, nós, TDAH, temos uma relação bastante atípica, né, com o tempo. Se o dia estiver chato, ele dura uma eternidade, mas se fazermos algo divertido, né, ele passa num piscar de olhos. E claro, eu sei, isso é algo normal, né, com todo mundo, mas pro TDAH, pode crer, que é bem pior. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu comecei a tocar guitarra,
Eu voltava da escola e ia tocar direto. E quando eu cansava, né, e olhava pro relógio, já era 1h da manhã. E eu estava desde as 18 horas ali, sem comer, sem tomar banho, sem falar com meus pais, sem estudar e apenas aprendendo a tocar guitarra. Eu já cheguei também a ficar escrevendo um dos meus livros, né, que nunca acabaram, né, eu nunca sequer terminei, até às 5 horas da manhã. E eu realmente não conseguia ver a hora passar. E isso é algo que eu considero extremamente complicado, né, porque quando eu vou sair com a minha namorada, por exemplo, ela se maquia toda, arruma o cabelo, né, veste uma roupa legal, né, e tudo mais, né, que as mulheres costumam fazer, né. E eu levo muito mais tempo que ela só pra colocar uma roupa qualquer. E aí ela diz, vamos sair daqui meia hora, tá? E eu digo, ok. Aí passam 5 minutos, na minha cabeça são 5 minutos, mas na verdade, né, se passam 45 minutos na vida real. É terrível. E bom, hoje eu sou mais velho e maduro. Aquela fase de adolescente revoltado que acabou de cair na real e que o mundo não é o que aprendemos em casa já passou, mas uma coisa que eu tento, sem brincadeira, fazer há uns 15 anos e até hoje eu não consegui, é planejar o meu dia. Eu já planejei, seguia, né, o meu roteiro apenas um dia e depois nunca mais. Porque sempre surgem imprevistos e coisas novas, né? E eu, quando tento dormir mais cedo, a ansiedade me faz dormir mais tarde, né, do que o normal e tudo fica fora de controle. E isso é outro fator que acaba levando nós, TDAH, à frustração e, de maneira mais grave, à depressão. Eu já fui depressivo, fiquei aí por um período de uns 5 meses, mais ou menos, saindo da cama só para ir ao banheiro e comer. Eu vivia deitado no sofá, simplesmente sem fazer nada, que, olha, eu não tinha ânimo nem para jogar videogame. Mas, né, esse vídeo aqui é sobre TDAH e não sobre depressão. Olha, eu de novo aí, né, me desviando do assunto. Mas se você quiser um vídeo sobre depressão, fale nos comentários que eu posso fazer. Outra questão bem importante do TDAH na minha vida adulta de hoje, né, é ficar eternamente sobrecarregado, né? Inclusive no começo da pandemia eu estava com burnout. O complicado de ter o TDAH é que uma coisa puxa a outra, né? E eu já falei aqui sobre ser multidisciplinar, certo? Mas o lado obscuro disso é fazer tantas coisas que o seu cérebro é incapaz de suportar a carga. E esse canal aqui é recente e eu posto muito pouco nele. Eu só comecei a postar mais agora, né, por ser época de eleição, para ver se eu ganho um pouco mais de seguidores aí, né, sem sucesso, mas enfim. Eu tenho outro canal também, que eu vou deixar o link na descrição, onde eu falo sobre games, com foco na franquia Pokémon. Eu já estou fazendo conteúdo lá mais ou menos 1 ano e 3 meses, e já tenho 3.500 inscritos, e por muito tempo esse foi meu único canal no YouTube, né. Mas eu senti a necessidade de ter um canal mais sério e mais pessoal. E além de criar conteúdo nesse canal, eu ainda trabalho, estudo, vou pra academia e me sinto frustrado, né, por não ter tempo de tocar guitarra e escrever. Inclusive, né, a gente vive nessa situação, nessa geração em que a gente se sente bombardeado por método de produtividade, né, produza enquanto eles dormem, aquelas besteiras de sempre. Puxa, eu era assim desde adolescente, pessoal. Eu fazia curso no Senai de manhã, à tarde eu ia pra escola, aí à noite eu fazia curso de espanhol, aí quando eu voltava do curso de espanhol lá pelas 8, pouco da noite, eu chegava em casa e estudava guitarra, escrevia, então o meu dia todo, nossa, era sobrecarregado. Na faculdade eu também, fazia a faculdade de noite, trabalhava à tarde e ainda fazia curso de comunicação, eu fazia depois o curso de guitarra e pagava uma aula de canto pra mim depois do trabalho. Então, tipo, nesse período entre o fim do trabalho e o começo da faculdade, né, tipo, eu saía do trabalho às 5, a faculdade começava às 7. Então, nessas 2 horas aí, eu fazia os meus cursos, claro, né, não todo dia, né, eu fazia um dia guitarra, um dia canto e outro dia curso de marketing, comunicação. Puxa, são 3 dos 5 dias na semana, passava assim, ó, de manhã até de noite, né, chegava em casa meia-noite, porque eu moro numa região metropolitana, Curitiba, então se a aula da faculdade terminava às 10h30, eu chegava meia-noite em casa, então é complicado, e mesmo assim eu me cobrava muito, porque não estava produzindo o suficiente, né, e é isso que leva ao burnout. E novamente, o vídeo é sobre TDAH,
não sobre outras coisas, mas se você também quiser um vídeo sobre burnout, comenta aí. Mas enfim, né, se eu precisar resumir esse vídeo em apenas uma palavra, essa palavra seria... esqueci. E outra coisa que me afeta demais até hoje é começar a organizar o dia. Eu tenho zero organização e zero vontade de me organizar. Eu acordo com preguiça total e só vou me despertar lá pelas 3 da tarde e o meu auge, onde eu fico super focado, seria às 6 da tarde. Quando todo mundo já está finalizando as atividades do dia, tá todo mundo cansado, nossa, eu vou pra casa, aí que eu tô lá produzindo. E bom, eu vi essa semana no TikTok de um psicólogo, não vou lembrar o nome dele, infelizmente, que um sinal silencioso de depressão, que não é muito citado, é ter o relógio biológico desregulado. Então, isso meio que me preocupa. Ah, e uma curiosidade legal, que segundo a Associação Brasileira, né, de Déficit de Atenção, adultos com TDAH apresentam com frequência problemas, né, com uso de álcool em drogas. Então, galera, melhor do que largar as drogas é nunca entrar nelas. Fique longe. E sobre a parte social, né? Muitos TDAH têm problemas de relacionamento e não conseguem ter namoros duradouros, do que não é o meu caso. Eu estou junto com a minha namorada há 9 anos e sempre muito bem, obrigado. Cada caso é um caso, mas os términos acontecem ou porque o TDAH enjoa rápido de parceiros, ou o parceiro, entre muitas aspas, normal, acaba se desiludindo, né, com os erros do TDAH. E acontece, né, gente? Acontece e tá tudo bem. Cada panela tem a sua tampa. Agora mesmo, eu fiquei aí por mais ou menos 1 hora pausando a gravação, porque, nossa, aqui tem 5 cachorros e eles ficam latindo o dia todo, ininterruptamente. Atrás de casa aqui, atrás dessa parede que você está vendo, tem uma escola, galera. Uma escola, então pense na gritaria. Enfim, galera, eu não consigo pensar em mais nada. Uma moto agora acabou de pensar e levou todos os meus pensamentos naquela mochilinha do iFood, e o que eu acabei de pensar agora, eu já esqueci. Então, por favor, se você curtiu o vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos, né? Como esse aqui. E, claro, deixa o seu comentário aí embaixo compartilhando a sua experiência com TDAH. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!